Fala, torcedor tricolor, amigo São Paulino, beleza? Mais um jogo do São Paulo. Vitória importante na estreia do Campeonato Brasileiro, jogando contra o Flamengo em casa, com o apoio da torcida, a torcida um pouco discreta, cerca de 27 mil torcedores tricolores compareceram ao Morumbi e isso fez com que o time talvez entrasse um pouco mais motivado. Não sei o que aconteceu nos bastidores depois da chegada aí do Rafinha. O São Paulo parece que virou outro time, o São Paulo jogou com vontade, foi muito decisivo aí nos embates, nas disputas de bola e conseguimos sair do Morumbi com a vitória. Bora falar desse jogo que aqui é São Paulo. Ó, tô muito feliz com a vitória, mas vou ficar muito mais feliz ainda se você, que ainda não é inscrito, clicar aí embaixo no botão de se inscrever e fazer parte aqui dessa família, me ajudando a bater a meta de 100 inscritos. E bora falar do São Paulo, né? São Paulo que jogou em casa, o São Paulo que vinha aí numa mazela, numa draga, depois de ter tomado de 3-1 do Palmeiras no Campeonato Paulista. O que se imaginava para esse jogo seria que o São Paulo iria tomar outro massacre do time do Flamengo, que atualmente, para mim, é o melhor elenco do Brasil, se não da América do Sul. Não tem nenhum outro elenco com a capacidade técnica que o time do Flamengo tem. Mas, além de capacidade técnica, é preciso também ter efetividade e competência para aproveitar as oportunidades que surgem no jogo. E o São Paulo foi muito mais feliz com isso. No primeiro tempo, o Flamengo dominou as ações, tiveram várias finalizações do Flamengo, várias oportunidades, e o São Paulo conseguiu arrastar o empate para o segundo tempo. No começo ali do segundo tempo, o Flamengo acabou fazendo o gol. Eu xinguei pra caramba, fiquei muito puto e já imaginei que o São Paulo iria abrir a porteira ali, iria vir o segundo, o terceiro, quem sabe um quarto, principalmente depois do gol que o Flamengo fez algumas alterações, colocou algumas peças titulares como Jorginho, Arrascaeta e Bruno Henrique acabaram entrando para reforçar ainda mais o elenco do Flamengo para a partida. E o São Paulo não se intimidou depois do gol, conseguiu um empate, um cruzamento. Luciano tem que ser decisivo, acabou empurrando para o gol de cabeça. São Paulo empatou e pouco tempo depois, alguns minutos depois, Danielzinho aproveitou uma bobeira ali da zaga do Flamengo, contou com a sorte também, mas no futebol acho que não existe sorte. Estava escrito que São Paulo ia ser vitorioso na noite de hoje e mais cedo eu estava com um pressentimento muito bom. Até falei com a minha mulher que eu estava animado para esse jogo, que eu estava com um pressentimento bacana e que o São Paulo iria conseguir pelo menos um empate. Sendo bem sincero, o meu lado racional estava imaginando que o São Paulo iria tomar um massacre, que ia ser um baile, até porque o elenco do Flamengo, para mim, é muito superior ao do Palmeiras. E o São Paulo tomou de 3-1 do Palmeiras, então contra o Flamengo seria um jogo treino para os caras, e não foi isso que aconteceu na prática. O Flamengo teve mais posse de bola, mais finalização, porém, quem foi mais efetivo dentro do jogo, dentro do campo, com as oportunidades que teve, foi o São Paulo, que teve ali poucas finalizações e acabou sendo vitorioso, conseguiu marcar aí 2 gols, conseguiu virar o placar para cima do Flamengo. E o São Paulo, que vinha ali mostrando inconsistência, um pouco de insegurança na zaga, ou muita insegurança na zaga em alguns jogos, acabou se mostrando bem consistente defensivamente. A zaga não comprometeu o gol do Flamengo, eu não acho que foi falha de marcação. A bola foi mandada por cima do Arboleda, um toque de peito do Pedro para se não me engano, o Plata marcar o gol dos caras. E aí a gente conseguiu controlar o jogo, conseguiu interceptar jogadas importantes. Falta um meia ali de ofensividade no São Paulo, falta um meia para distribuir bola, para ajudar o São Paulo a sair jogando. Isso ficou evidente no jogo de hoje. A maioria das bolas que vinham era sempre quem arrastava, eram os volantes. A gente precisa desse meia para distribuir o jogo para o São Paulo, mas a gente conseguiu se virar muito bem com as peças que a gente tem. A formação para mim foi muito boa. O Bombadilha, que para mim vinha sendo um volante aí meia boca, hoje não comprometeu. O Cedric entrou, meu Deus, quando eu vi o Cedric na imagem, que o Mike caiu no chão, que estava com câimbra, eu disse, quem vem é o Cedric, a gente com certeza vai tomar o gol de empate.
Felizmente, Cedric não comprometeu. O Flamengo também foi pouco ofensivo depois que tomou a virada. E aí, no finalzinho do jogo, Rafael, gigante, conseguiu fazer uma defesa importante para segurar o placar. A bola ainda sobrou ali para o Arrascaeta, que depois reclamou de pênalti. Para mim, eu não quero nem saber se foi pênalti, se não foi. A gente venceu, os 3 pontos estão na conta. E a meta aqui aos 45 pontos fica aí um pouco menor. A gente precisa agora de mais 42 para se livrar desse fantasma de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. E agora virar a chave para enfrentar o time do Santos nesse final de semana. Agora precisa dar uma resposta também no Campeonato Paulista para se livrar também dessa mazela que vem assombrando São Paulo, chamada rebaixamento. E a gente precisa fazer a nossa parte. Nós, enquanto torcedores, precisamos de apoio, dar moral a esses caras que são quem vai vestir a camisa, quem vai defender o São Paulo dentro de campo. Hoje é um jogo que eu olho assim e digo, a gente tem que olhar esse jogo, esses caras têm que olhar esse jogo todos os dias e tomar como referência. A gente não foi produtivo, a gente não foi superior ao Flamengo, mas a gente foi efetivo e a gente conseguiu defender muito bem, conseguiu se armar muito bem e aproveitar as oportunidades. É isso que o São Paulo precisa fazer. Precisa criar 10 chances, precisa criar uma e ser efetivo. No jogo contra a Portuguesa, Caleri teve uma chance muito importante no jogo, quando o São Paulo ainda estava perdendo e acabou desperdiçando, chutando para fora, com um gol praticamente limpo, e um lance daquele poderia mudar o cenário do jogo, assim como hoje o São Paulo conseguiu fazer o primeiro, não se intimidou, continuou jogando da maneira que vinha jogando, tentando a bola longa, fez o segundo gol, e aí o Crespo fez algumas alterações. Eu imaginei que o São Paulo fosse recuar, e de fato recuou, porém o Flamengo não conseguiu fazer aquele abafa que a gente está acostumado a ver o São Paulo sofrer, como foi no jogo contra o Corinthians. O Crespo mexeu muito mal, não conseguiu segurar o placar. Contra o Palmeiras foi aquela fatalidade, aquele jogo trágico, e o Tapia ainda perdeu um gol que poderia ter dado a virada ao São Paulo, pelo menos momentaneamente. Quando o São Paulo tinha empatado, o Tapia teve uma chance muito, assim, gol praticamente limpo, acabou perdendo. E são chances como essas que fazem com que o São Paulo tenha resultados ruins, resultados negativos. E no jogo de hoje, é claro, a gente conseguiu fazer um jogo um pouco mais seguro na zaga, conseguiu aproveitar melhor as oportunidades, e aí, consequentemente, veio o resultado positivo, que foi a vitória no jogo de hoje. Ninguém comprometeu, todo mundo está de nota 10, principalmente o Rafael, que conseguiu segurar o placar, aquela defesaça no final do jogo. Para mim, foi muito decisiva. E goleiro de time grande, goleiro de time como o São Paulo, precisa ser decisivo, não pode ser um Jandrei da vida, um Sidão, que são goleiros que já passaram pelo São Paulo e que não conseguiram render, tiveram ali até uma boa fase em um dado momento, mas a gente sabe, goleiro fraco não mantém resultado, não é decisivo, e hoje o Rafael foi decisivo para mim. Para mim, o cara do jogo tá aí entre o Danielzinho, que conseguiu fazer o gol da virada, e o Rafael, que fez aquela defesaça importante no segundo tempo, já no finalzinho, nos segundos finais, em que o Arrascaeta reclamou de pênalti. Eu não quero nem saber se foi pênalti também. Eu não tô nem aí, tô feliz, 3 pontos. Amanhã eu vou trabalhar felizaço e bora por mais. Final de semana a gente tem aí agora o Santos e a gente precisa vencer esse jogo. Valeu, torcedor, tamo junto e até a próxima.